Sérgio, do terceiro ano. A escola literária que eu escolhi foi o modernismo e eu vou falar sobre ela, vou falar sobre o modernismo no Brasil, modernismo em Portugal e a relação dela com a Semana da Arte Moderna. Eu não consegui gravar a Facecam, mas eu coloquei a imagem que retrata o modernismo no Brasil também. Enfim, vou começar. O modernismo teve início no século XX e ele retratou de maneira inovadora as manifestações artísticas, como a liberdade de expressão, a subjetividade da obra e até mesmo a quebra de padrões do passado. Juntamente com o modernismo, surgiram outros movimentos, com o intuito de romper com o tradicionalismo encontrado em outras escolas literárias. Esse tradicionalismo ele é muito encontrado no romantismo e muitas pessoas, não, muitos poetas não gostavam disso, desse tradicionalismo encontrado. E a gente pode citar algumas dessas escolas, como a arquitetura, o teatro e até mesmo a música. Pode-se afirmar que o modernismo ele trouxe a necessidade de se adaptar à sociedade e à realidade da época, em vários contextos, tanto na música, teatro, arquitetura, como dito anteriormente, como também em questões sociais, políticas, econômicas, enfim. E ele é marcado por as transformações ocorridas durante todo o tempo na Europa e depois aqui no Brasil. E ela varia de Revolução Russa à Primeira Guerra Mundial. As características do modernismo são o rompimento do tradicionalismo, a valorização da subjetividade, a invocação do formal e a reprodução da realidade da época. Antes de falar sobre o modernismo do Brasil, eu gostaria de falar sobre ele, sobre um pouco dele em Portugal, porque antes dele vir para o Brasil, ele passou por Portugal e é muito importante salientar porque faz referência lá a Fernando Pessoa. Em Portugal, o modernismo estabeleceu uma nova estética, onde deixou de lado a estética adotada por poetas românticos e simbolistas, e ele foi dividido em quatro fases. Eu não vou explicar as quatro fases, porque eu tenho que explicar ainda as do Brasil, e é muita coisa e vai passar dos 10 minutos. Entre essas quatro fases são o orfismo, o presencialismo, o neorrealismo e o surrealismo. Os principais nomes do modernismo em Portugal são Fernando Pessoa, Almada Negreiros, Mário de Sá Carneiro e Irene Lisboa. A relação da Semana de Arte Moderna com o Agora eu vou falar sobre a relação da Semana de Arte Moderna com o modernismo. A relação entre esses dois acontecimentos é que a Semana da Arte Moderna, feita em 1922 no Brasil, em alguns lugares falam que ela aconteceu de dia 13 a 17 de fevereiro, mas procurando em artigos, essas coisas, diz que aconteceu do dia 11 ao dia 18 de fevereiro. E ela foi um marco para o modernismo, pois foi justamente na Semana da Arte Moderna que o modernismo se iniciou no Brasil. E, e ele foi muito importante para a literatura, para o surgimento para a literatura em nosso país, pois o Brasil contava com nomes como Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, entre outros. Agora eu vou falar sobre o modernismo do Brasil, que teve início na Semana de Arte Moderna em 1922, onde ele buscava literalmente modernizar o nosso país, por meio de padrões artísticos vistos na Europa e até mesmo o desenvolvimento de novas artes plásticas em si, em nosso país. No Brasil, ele foi dividido em três fases. A primeira geração, ou a geração de 20, que é a fusão de novas ideias com ideias vindas da Europa, ou chamadas então de vanguardas europeias. E tinha o objetivo de construir uma cultura nacional para o Brasil, ou um patriarcado nacional em si.
E isso na época foi muito bem visto, porque queriam dar identidade para o Brasil. A geração de 30, onde nós já tínhamos os ideais definidos, mas aí a gente ainda estava à procura de novos ideais e novas formas artísticas, e assim foram encontrados o humor e as invenções rítmicas. E quem se destaca, os artistas que se destacam nesta época foram artistas e poetas, foram Carlos Drummond de Andrade, Jorge de Lima, Cecília Meirelles e Jorge Amado. Eu tô falando artistas porque eu achei em um PDF, em um trabalho, que os poetas seriam sim chamados de artistas, mas as únicas pessoas que poderiam considerar eles artistas eram pessoas da alta classe naquela época. E a última geração, chamada também de terceira geração, é a geração de 45. E ela se prende muito ao hermetismo e à metafísica. E essa é a geração mais importante, pois ela faz questionamentos sobre ela e sobre a sociedade em si. E um dos principais questionamentos que eles fazem é sobre a existência de Deus, que já cai sobre muitas obras de, de poetas sobre a existência de Deus, poemas em si, enfim. É, eu não fiz muito, tipo, a apresentação de maneira aprofundada, porque com certeza eu ia gastar mais de 10 minutos, mas eu acho que tá entre 6 e 7 minutos agora, então